Você acha que conhece o Patrick Estrela? Aquele vizinho atrapalhado do Bob Esponja que vive embaixo de uma pedra e parece não ter nenhum neurônio funcionando? Mas se eu te dissesse que na verdade ele seria um verdadeiro fora da lei? Hoje vamos mergulhar nas atitudes questionáveis e muitas vezes criminosas do Patrick, como se tudo isso tivesse acontecido aqui no Brasil. Vamos analisar cada uma delas sob a lente do Código Penal brasileiro e descobrir por quantos anos afinal Patrick ficaria preso aqui no Brasil. Tá me dizendo que eu vou ganhar um chaveiro? Não. Você vai ganhar um barco novinho! Em um dos episódios, Patrick guia um carro e decide dar uma volta com Bob Esponja. Porém, este comete uma série de crimes de trânsito ao dirigir acima da velocidade permitida, ultrapassar sinais vermelhos, causar acidentes e ainda fugir de uma abordagem policial. 40 milhas e meia por hora. Não, é quase 41 milhas por hora. Ele ultrapassou. Patrick, pare este barco. Patrick, você cruzou 3 faróis vermelhos. E daí? Era pra você parar. Acho que o motorista genial sabe o que está fazendo. Essas ações podem ser enquadradas em várias infrações previstas no Código de Trânsito brasileiro. Dirigir acima da velocidade permitida é uma infração de trânsito prevista no artigo 218 do Código de Trânsito brasileiro, que prevê multa e suspensão do direito de dirigir. Já ultrapassar sinais vermelhos se configura infração gravíssima, conforme o artigo 208 do CTB, com multa e possibilidade de perder pontos na habilitação. Além disso, ao fugir de uma abordagem policial, Patrick comete o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, que pune com detenção de 15 dias a 6 meses quem desobedecer a ordem legal de uma autoridade competente. Puxa, mas que horas são? Falta 1 minuto pra meia-noite. 1 minuto pra meia-noite. É quando o pescador aparece! Após assistirem a um filme de terror sobre o temido pescador, Patrick e Bob Esponja entram em completo desespero. Aterrorizados com a possibilidade de serem as próximas vítimas, os dois correm pelas ruas da Fina do Biquíni no meio da madrugada, gritando em pânico e batendo em portas e causando enorme alvoroço. O tumulto é tanto que acorda Lula Molusco, que se irrita com a confusão causada em horário de descanso. Do ponto de vista jurídico, a conduta de Patrick e Bob pode se enquadrar no crime de perturbação ao sossego alheio, previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Essa norma pune quem perturba o trabalho ou sossego público com gritaria, algazarra ou abusos acústicos, especialmente no período noturno. A pena é de prisão simples de 15 dias a 3 meses. Agora, no inusitado episódio Um Crustáceo de Meia-Idade, Patrick, Bob Esponja e Sr. Sirigueijo tramam um plano e acabam invadindo uma casa com o objetivo específico de pegar calcinhas. Acho que o senhor vai perder o ataque às calcinhas. O quê? Eu disse que acho que o senhor vai perder o ataque às calcinhas. O que torna a situação ainda mais constrangedora e bizarra é o fato de a residência invadida pertencer à própria mãe do Sr. Sirigueijo. Mãe? O que tá fazendo com a minha roupa íntima? Bem, Por que não me disseram que era a casa da minha mãe? Por que não perguntou? Movido por um misto de curiosidade e obsessão, os 3 personagens entram no local de forma sorrateira, sem permissão, cometendo uma série de atos questionáveis. Sob a perspectiva criminal, o ato configura o crime de violação de domicílio previsto no artigo 150 do Código Penal brasileiro, que consiste em entrar ou permanecer clandestinamente ou sorrateiramente na casa de alguém sem autorização. A pena é de detenção de 1 a 3 meses. Cuidando, Podemos ver uma situação semelhante também no episódio Cadê esse Caracol? Patrick invade a residência de Lula Molusco enquanto esse se encontra tomando banho, para ajudar Bob Esponja a encontrar Gary, que havia sumido. E isso lhe garantiria pelo menos mais 1 mês na prisão. Agora, no episódio 7 da primeira temporada, Patrick é abordado por policiais que procuram por um foragido da justiça. Ao perceber que o procurado é o seu amigo Bob Esponja, Patrick demonstra espanto e nega qualquer informação que possa ajudar na captura. Após despistar o agente, ele imediatamente entra em contato com o procurado. Talvez este estivesse realmente em choque durante a abordagem. Até porque, depois da saída dos policiais, Patrick se comunica com um certo medo quando fala com Bob Esponja.
Bob Esponja, responda, Bob Esponja, responda. Aqui é o Bob Esponja, prossiga. Eu não quero mais ser policial, tô com medo. Porém, ele como cidadão, por conhecer e ter contato com Bob Esponja, deveria ter contribuído com os policiais. Sob a análise criminal, a atitude de Patrick se enquadra no crime de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal. Esse artigo pune quem auxilia alguém a se esquivar da ação da autoridade pública com pena de detenção de 1 a 6 meses. Agora, no 9º episódio da primeira temporada, Patrick descobre que aquele seria o dia do Contra. Não sabe que dia é hoje, você sabe? Quarta-feira? Não, é o dia do Contra. E entrando na brincadeira, decide junto a Bob Esponja se passar por Lula Molusco. Os dois assumem sua identidade e comportamento, zombando de toda a situação. Viva! Eu sou o Lula Molusco, eu sou o Lula Molusco, Molusco, Molusco. Viva! No entanto, o que Patrick não sabia é que justamente naquele dia, o verdadeiro Lula Molusco aguardava uma visita de uma corretora de imóveis para vender sua casa. Quando a profissional chega, Patrick, ainda fingindo ser Lula Molusco, a recebe como se fosse o legítimo proprietário do imóvel. Eu gostaria de apresentar a você o Lula Molusco. Vocês dois são o Lula Molusco? Eu sou o Lula Molusco, ele é o Lula Molusco. Nós somos o Lula Molusco. Sob a ótica do Código Penal, a conduta pode se configurar o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que penaliza quem atribui a falsa identidade para obter vantagem ou causar dano a outrem. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano. Procurem não assustá-los. Patrick, você acredita nisso? É o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho em carne e osso. Agora, no 6º episódio da primeira temporada, Patrick junto a Bob Esponja, movido por sua admiração pelo Homem-Sereia e Mexilhãozinho, eles passam a segui-lo de forma insistentemente contínua, chegando ao ponto de causar medo e desconforto nos heróis, que se sentem acuados com a perseguição. Folgada, é hora de sair da aposentadoria. O mal está solta. O mal! Onde ele está? Lá está ele! Sob análise criminal, a conduta pode ser enquadrada como crime de perseguição tipificado no artigo 147-A do Código Penal. Esse artigo descreve como crime o ato de perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio ameaçando sua integridade física ou psicológica ou restringindo sua capacidade de locomoção. A pena prevista é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Mas essa também não foi a primeira vez que Patrick perseguiu alguém. No 9º episódio também da primeira temporada, Bob Esponja ele passa a se identificar como Therian, acreditando que sua essência na verdade é de uma água-viva e passando a viver como tal, nadando livremente pelos campos de água-viva. Patrick, vá pra casa. Agora eu sou uma água-viva. No entanto, sua decisão inesperada desencadeia uma situação perigosa. Patrick, seu melhor amigo e um renomado caçador de água-vivas, começa a persegui-lo incessantemente. Agora eu te pego, Bob Esponja. Armado com redes e apetrechos, ele caça Bob Esponja sem demonstrar qualquer empatia por sua nova identidade. A perseguição é contínua, opressiva e coloca Bob Esponja em constante estado de fuga. E como nós vimos, nós podemos enquadrá-lo no crime de perseguição, com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Agora, em outro episódio, a pedido de Bob Esponja, Patrick decide se passar por um médico, utilizando roupas e instrumentos que remetem à profissão. Patrick, o seu tratamento está funcionando. Você acha? Claro. Com o objetivo de cuidar do amigo, fingindo possuir conhecimento técnico e autorização para exercer a medicina. Sem qualquer formação ou registro profissional, Patrick realiza atendimentos e procedimentos simulados, colocando a saúde de Bob Esponja em risco. Ainda não se sente melhor? Ainda não. Ainda que com boas intenções. Do ponto de vista jurídico, a conduta de Patrick caracteriza o crime de exercício ilegal da medicina, conforme o artigo 282 do Código Penal, que prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos para quem exercer, ainda que gratuitamente, a profissão de médico sem autorização legal. Em outro episódio, vemos que Patrick elabora um plano para ajudar Bob Esponja a conseguir a carteira de motorista e ser aprovado no exame da autoescola. Durante a prova, Bob Esponja utiliza um ponto eletrônico para receber em tempo real as instruções de Patrick sobre como conduzir o veículo corretamente. Chapéu, será que tem alguma antena?
Sob a ótica criminal, a conduta configura o crime de fraude em certame de interesse público, previsto no artigo 311-A do Código Penal Brasileiro, que criminaliza o uso ou fornecimento de meio fraudulento com o objetivo de obter vantagem em concurso público ou processo seletivo. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos. Em outro episódio, vemos Sandy demonstrando saudades da sua terra natal, o Texas, e expressando o desejo de voltar para lá, em uma tentativa atrapalhada de fazê-la ficar. Patrick e Bob começam a zombar do Texas com comentários e piadas. O problema é que suas falas rapidamente ultrapassam o limite da brincadeira, sendo interpretadas como ofensivas, com um teor claramente preconceituoso e até xenofóbico. Olha, Patrick, eu sou o Texas. Como vai, pessoal? Eu sou o Texas também. Como vai, pessoal? Arruma um cachorro pra ajudar. Como Arruma vai, um cachorro. pessoal? Como Arruma um vai, cachorro pessoal? pra ajudar. Ao ridicularizar não só o estado, mas também a identidade de Sandy como texana. Do ponto de vista criminal, essa conduta pode se configurar o crime de discriminação ou preconceito por origem regional, previsto na Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes resultantes do preconceito da raça, da cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena para esse crime pode variar de 2 a 5 anos de reclusão. Agora, no episódio em que Patrick assume a identidade de Patrick Man, vemos a Sra. Puff tentando socorrer um aluno preso dentro de um barco com a porta emperrada. No entanto, ao chegar na cena, Patrick interpreta a situação de forma totalmente equivocada e acredita que a Sra. Puff está tentando roubar o veículo. Parado aí. Quero ver se consegue escapar daí. Ladrão de barco. Ladrão de barco? Nossa, não! O coitado do meu aluno ficou preso no barco. As portas emperradas. Sem qualquer investigação ou diálogo, ele aprende em uma rede e deixa uma carta para a polícia, afirmando falsamente que ela é uma ladra. Como consequência, a polícia prende a Sra. Puff com base nessa falsa denúncia. Mas o que é isso? Eu não fiz nada! Roubo de veículo é um delito. Você lembra o que é um delito, certo, Sra. Puff? Delito! Mesmo ela sendo completamente inocente. Criminalmente, Patrick pode ser enquadrado no crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, que ocorre quando alguém dá causa à instauração de investigação policial, processo judicial ou aplicação de pena contra a pessoa inocente, imputando-lhe falsamente a prática do crime. A pena prevista é de reclusão de 2 a 8 anos. No mesmo episódio em que ele encarna o Patrick Man, Patrick vai até o Siri Cascudo determinado a encontrar e desmascarar um suposto vilão. Eu tô pra desmascarar os maiores inimigos da Fenda do Biquíni, bem aqui no Siri Cascudo. No entanto, tomado por seu senso distorcido de justiça e sem qualquer critério, ele começa a abordar os clientes de forma totalmente violenta, agredindo vários deles fisicamente, sob a justificativa de que poderiam estar escondendo algo. E ele sempre descobre quem está escondido por baixo da máscara. Ei, cara, eu gostaria de ficar com a minha cara, tá bom? A cena, embora cômica e exagerada, mostra um Patrick completamente fora de controle, causando lesões nos frequentadores do restaurante. Sob a ótica jurídica, suas ações podem ser enquadradas como crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, que consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano. Agora, em outro episódio, Bob Esponja e Patrick estão em um trator de cortar grama, porém uma abelha aparece e assusta Patrick. Bob Esponja ajuda a resolver essa questão, mas aí Patrick o joga para fora do trator em movimento. Bob Esponja então se segura em uma corda, porém por um acaso do destino, acaba sendo jogado na frente do cortador, sendo triturado por ele e empacotado. Tal ato se configura uma lesão corporal grave por deixar Bob deformado, garantindo mais 5 anos de reclusão para ele. Agora no episódio Bebê Lula, Lula Molusco sofre um grave acidente. Patrick junto a Bob Esponja ficam a cargo de cuidar do bebê. Mas não se preocupem, ele deve se recuperar com o tempo. No entanto, não pode dar mais pancadas com a cabeça ou pode ficar assim...
permanentemente. Porém, Patrick mostra bastante descuido ao brincar com ele. Este joga o bebê Lula tão forte que a criança bate a cabeça e fica preso no teto. Sob análise criminal, essa ação pode ser enquadrada como lesão corporal culposa, prevista no artigo 129 do Código Penal, que ocorre quando alguém por imprudência, negligência ou imperícia causa lesão a uma outra pessoa. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Nesse mesmo episódio, vemos que Patrick salva o bebê Lula de ser atropelado. Para isso, este levanta o asfalto e faz com que o carro que vinha em direção a ele fosse desviado. Porém, ao colocar o asfalto em seu devido lugar, este esquece de checar a segurança do bebê Lula. Então, Patrick acaba jogando um enorme bloco de asfalto na cara do bebezinho, garantindo até 1 ano a mais de pena. Em outro episódio, vemos Lula Molusco aparecer todo enfaixado em uma cadeira de rodas, necessitando de cuidados constantes após um acidente. Sensibilizado com a situação, Patrick decide ajudá-lo, oferecendo-lhe uma sopa na boca. No entanto, percebendo que a sopa estava muito quente, Patrick tenta assoprá-la, mas num total descuido acaba espirrando o conteúdo direto no rosto de Lula Molusco, agravando ainda mais seus ferimentos e causando-lhe dor. Sob análise criminal, essa ação pode ser enquadrada como lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, o que lhe garantiria mais 2 meses a 1 ano de prisão. Mas o pior de tudo acontece também nesse episódio, mas em outra cena, que é quando Patrick e Bob Esponja decidem levar Lula Molusco, ainda todo enfaixado e debilitado, para caçar água-vivas. Ignorando completamente seu estado físico, eles insistem na atividade. Como Lula Molusco não consegue segurar a rede devido às lesões, Patrick, em um ato completamente insensível, força o objeto em sua mão com tamanha brutalidade que a haste da rede atravessa de um lado a outro da mão dele, causando uma lesão gravíssima. Criminalmente, essa conduta pode ser enquadrada como lesão corporal grave, o que lhe garantiria de 1 a 5 anos de prisão. Agora, em outro episódio, Patrick atira um spray no nariz de Lula Molusco, provocando uma deformação significativamente em seu rosto, deixando seu nariz de tamanho anormal. Esse ato... Olha só o que fizeram comigo! Se não derem um jeito no meu nariz, eu vou chamar meu advogado! Se configura também como lesão corporal grave, já que houve deformação do corpo de Lula Molusco, então lhe garantiria mais pelo menos de 1 a 5 anos de cadeia. Já em outro episódio, durante um passeio no parque de diversões, Patrick se envolve em uma situação extrema. Poxa, valeu pela bicicleta! Viu só que cara legal? E eu conheci ele hoje! Ai, bom, como eu estava dizendo... Com licença, vocês podem me dizer a hora? Ao perder completamente o controle, ele acaba arremessando outro frequentador do parque para longe. O ato ocorre de forma repentina, sem provocação aparente, e causa um alvoroço entre as demais visitas, gerando preocupações quanto à segurança e à integridade da vítima. Sob análise criminal, nós estamos diante da lesão corporal que lhe garantiria mais 3 meses a 1 ano. Logo em seguida, Patrick continua sua sequência de descontroles no parque de diversões, só que agora, ao invés de arremessar um visitante, ele destrói uma barraquinha de vendas, espalhando os produtos e danificando a estrutura. E se tudo isso não bastasse, ele ainda rasga a fantasia de um mascote que animava o local, causando confusão e prejuízo tanto ao parque quanto ao funcionário que vestia. Suas ações demonstram uma completa falta de noção e respeito pelo ambiente e pelas pessoas ao seu redor. Atenção todos, uma estrela do mar gorda e rosa está solta. Então, sob a análise criminal, Patrick comete o crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, que trata da destruição, inutilização ou deteriorização da coisa alheia. A pena para esse crime é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vocês vão querer um suco, rapazes? Já em outro episódio, vemos Patrick e Bob Esponja destruindo a casa de Lula Molusco. Do ponto de vista criminal, essa situação se configura o crime de dano também, garantindo mais 1 a 6 meses ou multa. Alô? Oi, é o Bob Esponja, como está o Gary? O Gary! Ele tá bem.
Em outro episódio, Bob Esponja deixa Patrick responsável por cuidar de Gary, mas Patrick acaba destruindo a casa do amigo Esponja. Esse ato se configura o crime de dano, como vimos, garantindo pena de mais 1 a 6 meses ou multa. Agora, no episódio em que Patrick é um segurança de um museu, este afirma que por exercerem tal função, a regra de não tocar no objeto não se enquadra a eles. Pena que não podemos encostar em nada. Bob Esponja, as regras não valem pra gente. Somos seguranças. Legal! Então ele aperta um botão diversas vezes que ativa a função de um objeto que os arremessa para longe. O problema todo é que o arremesso faz com que eles destruam um enorme fóssil pré-histórico. Tal destruição aconteceu por causa da imprudência de Patrick, o que lhe garantiria mais 6 meses de detenção. E um outro episódio chocante é quando Patrick ele aprende karatê. É um barco a vapor abandonado de ferro, sólido como rocha. Será que você consegue? Não se ganha todas. Ele usa suas novas habilidades e começa a destruir tudo que encontra pela frente, causando destruição total à cidade. Esse comportamento pode ser enquadrado em crimes de dano qualificado, conforme o artigo 163 também, só que agora ele poderia pegar uma pena de detenção de 6 meses até 3 anos de prisão. Se além de destruir a cidade, Patrick também liberta vários presos, ele comete outro crime, dessa vez o de fuga de pessoa presa, conforme no artigo 351 do Código Penal. Esse crime ocorre quando alguém, por qualquer meio, facilita a fuga do preso, sem que haja autorização legal. A pena prevista para a fuga de pessoa presa é de 6 meses a 2 anos de reclusão, além de multa. Enquanto os nossos heróis vão descansar tranquilamente, quem vai tomar conta da sede? Homem Esponja! E o Patriquinho Se apresentando ao dever! Agora, em outro episódio, Patrick novamente ajuda um preso a se libertar. Nesse caso, ele ajuda o Homem-Raio. Patrick então comete novamente o crime de fuga de pessoa presa, artigo 351 do Código Penal, que vai lhe garantir mais 2 anos de reclusão. Agora, no episódio Não Acordem a Sandy, vemos que Patrick e Bob Esponja estavam super felizes indo para casa dela. Porém, ao chegando lá, eles avistam uma placa que fala que não é para entrarem. Então, Patrick e Bob Esponja não respeitam essa placa e mesmo assim entram. Todos que estão assistindo, eu estou me preparando para o sono do inverno. Este sono chama-se hibernação. Depois que entram, eles recebem um aviso de que a Sandy estava na verdade hibernando. E ao invés de irem embora, eles decidem continuar lá, mesmo sabendo que a dona não poderia os receber. Como vimos antes, estamos diante de uma violação de domicílio, agora com pena de 1 a 3 meses. E nesse mesmo episódio, se a invasão não fosse o suficiente, Patrick e Bob Esponja começam a passar muito frio, pois estava nevando no domo da Sandy. Já é a primavera. Eu estou com tanto frio que eu estou trincando. Então a solução que Patrick acha é de retirar o pelo da Sandy sem que ela saiba, para então eles poderem se aquecer. Como vimos antes, estamos diante de uma lesão corporal grave, o que iria garantir a Patrick mais pelo menos 5 anos de reclusão. No episódio das vendas de chocolate, Patrick e Bob Esponja decidem se tornar vendedores ambulantes com o objetivo de lucrar. Que vamos ser vendedores ambulantes de chocolate! No entanto, após perceberem que não estão conseguindo bons resultados, os dois optam por uma opção bastante questionável. Eles começam a mentir descaradamente para os clientes, atribuindo ao chocolate propriedades milagrosas e diversos benefícios falsos. Tudo para convencer os moradores da Fenda do Biquíni a comprarem o produto. Faz o cabelo crescer. Ótimo, a minha mulher quer ter barba. Vai te deixar inteligente. Eu vou ficar com 20. O chocolate não vai deixar você ficar mais feio. A hora certa. Do ponto de vista criminal, a conduta dos personagens que configura o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, que consiste em obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém ao erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena para esse crime é de reclusão de 1 a 5 anos. O salto com vara sob pintura. Agora no episódio dos jogos, Patrick se prepara para realizar um salto com vara diante de uma grande plateia. O salto com vara sob pintura.
No entanto, seu desempenho sai completamente do controle. Ele acaba caindo de forma desastrosa diretamente sobre a ponta de uma frigideira industrial, fazendo com que o óleo quente seja lançado violentamente contra os espectadores. O acidente, apesar de não intencional, resulta na morte de vários presentes de forma trágica e cruel. A cena, por mais absurda e cômica no contexto do desenho, ela levanta uma questão séria quanto à responsabilidade de Patrick pelo ocorrido. Sob a ótica criminal, mesmo sem a intenção de matar, Patrick poderia ser enquadrado por homicídio culposo, quando o agente causa a morte de alguém sem a intenção, mas com negligência, imprudência ou imperícia, conforme o artigo 121 do Código Penal. A pena para esse tipo de crime é de detenção de 1 a 3 anos. Agora, no episódio 8 da primeira temporada, Patrick, de forma impulsiva e sem qualquer autorização, invade o foguete da Sandy, assumindo o controle da nave e a leva sem permissão. Nossa, por onde será que a gente entra? Nem pensar, só viemos borrifar as Ah, janelas. eu abri, Bob Esponja, vamos! Isso aqui já garantiria para ele o crime de invasão de domicílio. Durante o uso indevido, Patrick acaba destruindo o foguete, causando um prejuízo significativo à dona. Nossa, olha, parece até que a gente tá em casa. Sob a perspectiva criminal, essa sequência de ações configura inicialmente o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que trata da subtração da coisa alheia móvel com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Além disso, o fato de Patrick ter invadido a propriedade alheia e posteriormente destruído o foguete pode se configurar o crime de dano qualificado, artigo 163, com a pena de 6 meses a 3 anos e multa. Logo depois, vemos que Patrick, junto a Bob Esponja, acredita ter chegado ao novo planeta e é convencido de que os moradores da Fenda do Biquíni são alienígenas, então ele decide capturar um a um. Ele acordou! Vamos capturar o impostor! Ah, fique longe de mim! Espere. Não atirem. Certo, podem atirar, mas não levem o meu dinheiro. Bob Esponja e Patrick então sequestram todos os habitantes, mantendo-os em cativeiro sob a justificativa de estarem protegendo a Terra de uma ameaça interplanetária. Criminalmente, a conduta caracteriza o crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, que consiste em privar alguém de sua liberdade, ainda que sem intenção dolosa original. A pena pode variar de 1 a 3 anos de reclusão. Aqui vale ressaltar que a Fenda do Biquíni possui pelo menos 538 residentes, como podemos ver no episódio O que aconteceu com Bob Esponja. População 538. Então, Patrick poderia pegar uma pena máxima de até 1614 anos. E por fim, somando todas as penas máximas que Patrick poderia pegar, nós chegamos ao incrível resultado de 1671 anos de prisão para o nosso querido Patrick Estrela. Então, no Brasil, Patrick Estrela estaria solto ou preso por uma longa lista de crimes? Comenta aí o que você acha e qual foi o mais absurdo para você. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Aquele abraço.